é adolescente, jovem adulto, é muito provável que em algum momento você já discutiu com a sua mãe, ou vai discutir, ou se duvidar, acabou de discutir ou está discutindo agora. E isso é algo muito mais comum do que a maioria das pessoas tratam. É muito importante a gente botar na nossa mente que quando a gente está amadurecendo e está passando por todos esses processos, que é o início da vida adulta e adolescência, que é o meu caso, a gente acaba entrando muito em conflito com as pessoas que estão no nosso meio. Porque tudo pra gente é muito novo. E aí acaba que certas vivências e essas coisas novas que vão surgindo tornam a gente muito arisco. E eu sinto que isso se aplica muito na minha vida. Durante aqui essa conversa que a gente vai ter, eu vou trazer muito exemplo da minha mãe, mas a maioria das pessoas com certeza já passou por uma situação parecida dessa com outro familiar, com os pais. E a verdade é que seus pais não são tão ruins quanto você pensa que eles são. Eles não são tão bravos quanto você pensa que eles são. Mas sim, eles estão passando por um momento da vida deles completamente diferente do momento que você está passando. E eu acho que eu perceber isso me ajuda muito a lidar com as situações envolvendo a minha mãe e meus familiares de forma extremamente calma. Extremamente calma não, muito mais calma, né? Porque quando você tem noção que aquela pessoa está passando por um momento completamente diferente da vida dela, e no seu caso, eu não sei se você é filho único ou se você tem irmãos, mas se você é filho único, é a primeira vez dos seus pais sendo pais também. Da mesma forma que é a sua primeira vez sendo filho. Então, para eles ainda são coisas muito novas, eles ainda estão aprendendo a lidar, como lidar com a pessoa que eles estão criando. Então, acaba que essa série de conflitos que a gente acaba tendo parece que são desgastes na nossa relação e às vezes realmente se tornam desgastes, porque a gente não sabe lidar com isso da mesma forma que os nossos pais não sabem lidar com isso. E aí isso exige uma paciência dos dois lados e acaba que os dois não têm, e aí discute, aí gera intriga e acaba ficando aquele clima ruim dentro de casa. Esse final de semana eu acabei fazendo uma merda que eu não deveria. Eu fiquei 2 dias fora direto, sem avisar minha mãe direito. E aí isso gerou uma discussão gigante. E pra mim isso é algo de boa, porque eu sabia que eu não tava fazendo nada de errado, eu só tava dormindo fora na casa dos meus amigos. Só que dentro da cabeça dela não é isso. E o mesmo se aplica, ou provavelmente se aplica no caso do pai de vocês. Eles têm preocupação porque eles não enxergam a vida do mesmo jeito que vocês enxergam. E aí surge essa necessidade de diálogo. De às vezes você sentar e trocar uma ideia e tentar entender pelo que eles passaram. A minha criação é muito diferente da criação que minha mãe teve, e a criação que vocês estão tendo provavelmente é muito diferente da criação que o pai de vocês tiveram, que os pais de vocês tiveram. Então, toda vez eu me pego pensando nisso. Tipo assim, caralho, é a primeira vez da minha mãe sendo mãe também. É a primeira vez que ela tá tendo um filho, principalmente um filho adolescente. E aí, imagina que você tá na situação dos seus pais, tá ligado? Que você tava criando uma criança e aí do nada essa criança começa a ter vontades próprias, começa a ter muito mais consciência sobre a realidade, começa a viver um monte de coisas novas, começa a criar a própria opinião sobre as coisas e a querer sair, a querer passar mais tempo com os amigos do que necessariamente você. E porra, tudo isso é um choque do caralho. Como eu falei, eu criei esse canal pra falar as merdas que eu penso e são dos bagulho que eu tava pensando recentemente. De como às vezes a gente é impaciente com nossos pais e falta essa compreensão. E talvez boa parte da relação que você tem com seus pais, do desgaste, da parte ruim, não necessariamente se trata de uma culpa deles, mas sim a falta de experiência dos dois. Os nossos pais não sabem tudo, da mesma forma que a gente não sabe. E como eu falei no meu vídeo anterior, se você não assistiu, assista. É muito assustador estar crescendo, é muito assustador estar passando por coisas novas. E provavelmente é muito assustador para seus pais ter um filho. Você acha que não, porque você é o filho.
Então, você não enxerga o mundo dessa mesma forma. Você não pensa no medo que eles sentem de acabar acontecendo alguma coisa com você. E isso parece um papo muito clichê, parece um papo que o seu pai estaria falando pra você. Mas quantas vezes você se abriu pra escutar o lado dele? No caso dos seus pais, né? Eu tô falando muita palavra pai, mas eu vejo muito esse exemplo na minha relação com a minha mãe. E aí surgiu um pouco dessa compreensão de parar e pensar como ela enxerga as coisas, mudou muito a minha percepção sobre tudo. Então, tipo assim, tenta sentar um pouco mais com eles e entender o lado dele das coisas, né? Eu tava falando sobre o que eu fiz essa semana, né? Que eu acabei passando 2 dias fora direto, sem falar com ela. E, porra, ela ficou preocupada pra caralho. E, pra mim, dentro da minha cabeça, ela tinha surtado. Mas eu sou filho único. É a primeira vez da minha mãe sendo mãe, e é a primeira vez dela passando por essa experiência. E de repente você tem um filho que só ficava em casa e agora tá começando a sair, e às vezes passando mais tempo na rua do que dentro de casa, pode ser tanto assustador para ela, da mesma forma que eu tô passando por coisas novas que são assustadoras para mim. Entender a importância de compreender os momentos da vida é algo que abre muito a sua visão sobre tudo. E compreender os momentos que os seus pais passaram, da criação deles e os momentos que eles estão passando agora, tendo essa experiência com vocês, é algo que muda muito a sua cabeça quando você começa a ver as coisas na terceira pessoa. Você começa a tentar enxergar o lado da outra pessoa. E aí acaba que você, nessas reflexões, nessas conversas que você tem, você percebe que eles não são tão maus quanto você pensa que eles são. Então, tentar abrir um pouco mais a cabeça para isso, de perceber que talvez a sua mãe e o seu pai, eles não são o vilão da sua vida, mas sim se trata só de uma falta de comunicação. As coisas são muito mais. Eita porra, deu uma batida aqui na mesa. As coisas se tratam de, de perspectiva o tempo todo. O tempo todo as coisas se tratam de perspectiva. E a perspectiva dos seus pais é extremamente diferente da sua perspectiva. O que você está passando é completamente diferente do que eles passaram no passado. E eles têm uma visão meio disturpada dessa geração, da mesma forma que os seus avós provavelmente tiveram uma visão disturpada da geração dos seus pais. Então é normal, às vezes, quando tu sai, seu pai achar que tu tá saindo na rua para entupir seu cu de droga e bebida. Porque isso é muitas vezes o que eles veem. É o que aparece na TV, é o que aparece nas redes sociais. E querendo ou não, quando você é jovem, você apronta muita merda, você pensa muita merda, você fala muita merda. E eles também já passaram por isso. E toda vez eu imagino isso quando eu for pai. Que eu vou olhar um dia pro meu filho e pensar, caralho, será que essa porra tá aprontando mesmo que eu aprontei quando eu tinha a idade dele? E eu sei que isso é uma visão muito do futuro, até porque como eu já falei no meu vídeo anterior, e se você não assistiu, assista essa porra. Eu penso muita merda, eu falo muita merda e eu faço muita merda. Então, entender esse momento, tô repetindo muito essa palavra momento, 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 porque tudo na vida é passageiro. Então, você dividir a sua vida em fases e entender que às vezes aquilo ali não se trata de como você vai ser pro resto da vida, te ajuda a interpretar isso. Da mesma forma que hoje você tá achando seu pai chato, a sua mãe chata, e aí no futuro tu vai olhar para trás e vai ver, ah tá, até que a forma como eles pensavam não tá tão errada. E é exatamente isso que a minha mãe fala o tempo inteiro, de como ela olha pro passado e vê a mãe dela e agora ela entende tudo que a mãe dela tá passando. Eu espero um dia passar por isso. E mano, eu já tenho na cabeça que vai ser muito assustador ser pai. E imaginar que aquela pessoinha tá na sua responsabilidade e que o que você fala, o que você faz interfere tanto na vida dela e vai fazer tanta a cabeça dela pelos próximos anos da vida dela é assustador. E tudo que é novo é assustador pra caralho. Então, se tudo na nossa vida que é novo é assustador pra caralho, por que você olha pra preocupação dos seus pais e pensa que isso é besteira? Entenda o momento, mano. Entenda o momento que eles estão passando e entenda o momento que você tá passando. E agora bota na sua cabeça
que talvez eles não são tão xaropes assim quanto você pensa que eles são. Eles só são preocupados porque eles amam você. É claro que cada um é cada um, né? Certas pessoas realmente têm relações ruins com os pais e os pais realmente são pessoas problemáticas. E até nesse tipo de situação, tem certos pontos que não é tão culpa deles. Eu sou muito grato de ter uma relação hoje em dia muito melhor com a minha mãe e ter uma mãe muito presente, que me ama muito. Mas isso não é o caso de muitas pessoas, né? Não é um benefício que todo mundo tem. E aí tu ter essa presença dentro de casa que tá, sei lá, 30 anos à frente de você, é um choque de realidade imenso. Toda vez que eu paro, eu penso, caralho, a minha mãe tem mais que o dobro da minha idade. É bizarro, porque ela já viveu muito do que eu tô vivendo e ela já viveu mais do que eu tô vivendo. E ao mesmo tempo parece que a gente discute por tanta besteira, porque ao mesmo tempo que ela viveu tantas coisas, ela também não viveu, sabe? Ela não viveu as mesmas coisas que eu tô vivendo, porque são gerações diferentes. E da mesma forma que eu tô assustado, que eu fico com medo, que eu fico com receio, ela também fica. Talvez trazer um pouco mais disso para a cabeça de vocês é algo que pode ajudar muito, de não ficar tanto nessa de estar o tempo todo pensando que seus pais são seus inimigos, porque a verdade é que eles não são. E se você tem uma mãe, tem um pai presente, agradeça muito por isso, porque talvez a maioria das pessoas, talvez muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui não tenham, e talvez muitas das pessoas ao seu redor não tenham, e ficariam muito felizes se tivessem. E cara, seu pai, a sua mãe, provavelmente não são os vilões de novela que você pensa que eles são. Eles não querem barrar a sua vida, eles não querem te impedir das coisas, eles só têm medo e eles, boa parte do tempo, eles estão com medo de te perder. Eles estão com medo de te perder para o que tem por aí, eles estão com medo de te perder pro mundo, eles estão com medo de te perder pra droga, eles estão com medo que você não seja tão bem sucedido quanto eles. Porque é uma frase que eu gosto muito de escutar, que é as únicas pessoas que te querem ver melhor do que elas são seus pais. Seus pais querem te ver melhor do que eles são, melhor do que eles foram. Só que às vezes eles não sabem expressar da mesma forma que você não sabe expressar. Você acha que eles não te entendem e talvez eles realmente não entendem. E eu já falei aqui que eles estão passando por momentos diferentes, mas talvez você também não se expresse. E tá normal nisso. Você não precisa botar tanto peso nas relações, não precisa botar tanto peso numa discussão. Não leve o que seus pais falam na hora da raiva tão a sério. Eu falo agora nesses vídeos assim de uma forma muito no foda-se mesmo, mas quando a gente fala de família é um assunto mais sério. E aí ter esse espaço aqui pra dar um conselho de uma pessoa que enxerga o mundo numa terceira pessoa é algo que está sendo bom até para eu mesmo, para eu ver e refletir sobre as coisas que eu penso. E aí, cara, quando você percebe que seus pais são tão humanos quanto você, tudo se torna mais fácil, tá ligado? Se torna muito mais fácil de você se aproximar mais dele, porque você rompe essa barreira de ver os seus pais como um bicho de sete cabeças. E talvez eles também rompam a barreira de ver você como um bicho de sete cabeças, porque para eles ser adolescente é tão confuso quanto. Perdão, já me bananei aqui. Para eles provavelmente é tão confuso ter um adolescente dentro de casa quanto para você é confuso ter pais. E da mesma forma que é confuso para você discutir com eles e, caralho, às vezes ver o quanto que eles são cabeças duras e parece que tudo que você fala não entra na cabeça deles. Mas aí não é tanto culpa deles quanto você pensa, e você provavelmente também é muito cabeça dura. Você provavelmente não pensa, e não reflete sobre os conselhos que eles te dão. E talvez você
realmente não para pra pensar, você não para pra pensar sobre o que eles falam pra você e não leva tanto em consideração da mesma forma que você sente que eles não levam o que você pensa e que você fala em consideração. Seus pais não são monstros, seus pais não querem barrar sua vida. Talvez a única coisa que falta entre vocês é realmente conversar e você tentar entender o que eles estão passando e como pra eles provavelmente é assustador pra cacete ter um bicho dentro de casa que quer sair na hora que quiser e quer fazer o que quiser na rua. E esse bicho que quer fazer o que quer tá na responsabilidade deles. E ao mesmo tempo que eles têm que botar regras e estabelecer limites, eles também não podem te aprisionar. Então, mano, ser pai deve ser assustador. Da mesma forma que tá crescendo e tá passando pelas coisas que eu tô passando, tá sendo muito assustador. É isso. Se você gostou desse vídeo aqui, comenta aqui embaixo. Se você não gostou também, comenta, fala que achou o vídeo uma merda. E é isso. Valeu, tamo junto.